Levítico, capítulo de número 12, a purificação da mulher depois do parto. Bem, aqui nós temos o que nós chamamos, na verdade, na teologia, de impureza cultual ou legal. Por quê? Porque, na verdade, tratava-se de questões que independiam da vontade da pessoa, como no caso a menstruação da mulher, o ciclo menstrual, e os diversos tipos de anomalias que aconteciam e acontecem no corpo, como hemorragias, problemas de sangramento e etc. Tudo isso fazia com que a pessoa ficasse ritualmente impura e era considerada imunda. Então essa impureza podia ser contraída de diversas maneiras, até por razões totalmente, como eu já falei, alheias à vontade. Então, no caso, a pessoa não tinha a culpa necessária daquilo que estava acontecendo com ela, porque justamente isso tratava-se lá do pecado original, que vinha desde os tempos de Adão e se prolongando até ali, ou melhor, até os dias de hoje. Mas diz assim, capítulo 12 de Levítico: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Bem, como eu falei, isso aqui era chamado de pecado ou impureza cultual ou legal, não dependia da pessoa. Mas haviam critérios, como por exemplo, quando nascia um homem, um menino, um varão, a mulher ficava imunda no seu sangue 7 dias, como no ciclo menstrual. Só que o detalhe é, depois desses 7 dias, ela automaticamente levava a criança, tinha que levar a criança, para que a criança fosse circuncidada conforme o padrão da aliança abraâmica entre Deus e Abraão, que também entrou aqui no caso na lei de Moisés. E ali ela ficaria nessa purificação do sangue durante 33 dias. Esses 33 dias era o período correspondente, como fosse uma espécie de um resguardo, e ela não poderia ter contato com nada, porque tudo aquilo que ela tivesse contato automaticamente ficaria impuro e ali contaminaria a santidade dentro do arraial, entraria em choque, melhor dizendo, com a santidade de Deus. Então, 7 dias ficava separada, como na menstruação. Ao 8º dia circuncidava a criança e depois, no dia 33, ela automaticamente ficaria purificada, né? 33 dias ela ficaria no sangue da sua purificação até extinguir totalmente aquela imundícia aí, entre aspas. Versículo 5. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Aqui já dobrava. Veja, quando era mulher, era fêmea. No caso, ela ficaria 2 semanas. Ao invés de 7, ela ficaria na sua imundícia durante 14 dias, ou melhor, 15 dias no caso, né? 2 semanas redondas. Após essas 2 semanas, ela automaticamente fazia a sua purificação daqueles 7 dias vezes 2, no caso 14, virando para 15. E ali ela ficaria 66 dias, que seria o tempo necessário para totalizar a purificação. Perceba que, na verdade, o homem tinha a metade dos dias, porque o homem seriam 33 dias. E automaticamente a mulher seria o dobro, 66 dias. E isso aqui você vai falar, por que a mulher tinha mais rigor? Porque desde o momento que houve a queda, a mulher automaticamente passou a ter restrições maiores do que as do homem. Nós sempre falamos isso era comum, porque é considerado a mulher é atribuída o fato do homem ele automaticamente ter transgredido contra Deus. Por isso que as questões relativas às mulheres, elas sempre eram mais contundentes e mais agravantes. Então, quando tinha um homem,
7 dias. Quando tinha uma mulher, 14, virando para 15, 2 semanas. E quando, na verdade, na purificação total, o homem 33 e a mulher 66 dias. Então dá para perceber, mas a resposta é essa, lá no pecado original em Adão e Eva. Versículo de número 6. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Veja bem, aqui no caso você percebe que o animal era qualificado pelas posses da pessoa. Então pombinhas, rolinhas ou cordeiro, isso aí no caso dependeria da condição de posse da pessoa, no caso da mulher que estaria ofertando. 7. O qual oferecerá perante o Senhor e por ela fará propiciação, lembra? Tornará favorável. E será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Quando diz que vai ficar limpa do fluxo do sangue, porque neste período ela ainda estaria considerada imunda. É assim, você tinha imundícia mensal, que é a menstruação, correto? Quando ela tinha criança, você tinha aquele período normal, mais prorrogado, que até o organismo fica totalmente purificado de todo o processo que ela teve de gestação e de parto automaticamente. Versículo 8. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, assaz significa bastante, ok? Bastante para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Então veja bem, sempre aquele rigor. Expiação do pecado, obrigatório. E o holocausto, uma oferenda que a pessoa fazia a Deus. Mas o certo aqui do capítulo 12, nós percebemos o quê? Trata de um pecado involuntário. É o que nós chamamos de impureza cultural ou legal, porque não dependia da pessoa. Agora, o critério ficou bem claro, 7 dias para o homem e 15 dias, 14 virando para 15 para a mulher. E, na verdade, isso aqui representava aspectos da lei que, na verdade, são bem profundos, porque tudo isso era consequência da separação que aconteceu entre Deus e o homem. Então, na verdade, as pessoas, às vezes, elas não compreendem e elas falam, por que Deus criou o homem e a mulher, criou a mulher menstruando? Não. O plano original de Deus, a mulher não tinha esse problema, porque o fruto da pessoa, o óvulo no caso, ele jamais estragaria. Era um processo continuado de gestação e dava à luz sem derramamento de sangue, sem toda essa complicação que nós temos hoje. Por isso que era automaticamente considerado uma impureza cultural ou legal. Este foi Levítico, capítulo de número 12.